Nessa página a gente está mostrando para vocês, tá, mais um tipo de cálculo de concentração das soluções. E agora faz referência a mol, porque é a fração molar ou fração em mol, que nada mais é que uma modalidade utilizada para cálculo de concentração de soluções, que relaciona o número de mol de um componente com o número de mol da mistura. Ou ainda eu posso ler isso aqui de outra maneira. A fração molar, X, ou fração em mol, é a relação entre a quantidade de matéria em número de mol. Nota que eu posso falar número de mol ou quantidade de matéria. Do soluto, N1, ou do solvente, N2, e aqui eu explico isso, e a gente já sabe, e a soma das quantidades de matéria de todas as substâncias presentes na solução. Então, se eu quiser a fração molar do soluto, eu vou ter N1 sobre o número total de mol da solução. Se eu quiser do solvente, quer dizer, eu posso fazer para cada participante. Se a minha solução tiver mais de um soluto, N1, N2, N3, aí no caso, diferenciando só o soluto, tá? E se você quiser do solvente, a parte do solvente, que pertence ao solvente, número de mol, dividido também pela solução. E se eu quiser saber a solução, N1 mais N2, já se eu seguir o nosso exemplo aqui, que por acaso é um soluto mais um solvente. Pronto, mais simples que puder. E aí, como é que eu calculo isso aqui para bater? Lembrando que N1 é soluto, N2 é solvente e N sem índice nenhum é solução. Para calcular o número de mol, tanto faz o soluto, solvente, tá? Eu vou pegar para o soluto, ó, a massa dada do soluto, tudo dele, e dividir pelo mol, ou massa molar, do cara que está sendo analisado. Para isso eu tenho que ter a fórmula molecular. Porque a partir da fórmula molecular, eu sei quantos átomos participam da formação daquela molécula. Essa quantidade de átomos, multiplicada, cada átomo, para cada elemento, multiplicado pela massa molar de cada átomo, vai me dar o mol daquele sujeito. Quando eu divido a massa pelo mol, eu vou ter o número de mol daquele soluto ou daquele solvente. Então, quer dizer, eu estou relembrando. O que interessa, e o que tem que ficar claro, isso aí é ponto pacífico, né? É que nós vimos até agora 6 tipos de concentração. E o que muda é a relação entre as partes. Eu posso relacionar a massa do soluto com massa da solução. Eu posso relacionar a massa do soluto com o volume da solução. Eu posso relacionar massa do soluto vezes 100 sobre a massa da solução, que é a percentagem de massa. E agora, para diferenciar em vez de massa, olha aquele papo de relação numérica, um mol corresponde a X gramas, a gente calcula, como a gente deu o exemplo aqui. Nessa massa que foi calculada, referente ao mol, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 entidades. E por que eu falo entidades? Porque o cara pode perguntar número de moléculas, número de átomos, número de elétrons, número de prótons, qualquer entidade atômica. Viu que legal? E caso os participantes estejam no estado gasoso, eu ainda posso fazer a relação dessa quantidade de átomos, ou da massa, ou de um mol, com o volume molar nas CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Legal, né? Então, quer dizer, isso aqui é muito simples. E como a gente fez em outros tipos de concentração, a partir daqui, agora, a gente vai começar a aplicar questões de vestibular para vocês ficarem por dentro, tá, da exigência de cada banca de vestibular, de cada faculdade federal ou estadual. Lembrando que os exemplos que eu dou não tem questão do Enem. A questão do Enem a gente deixa para o final de cada volume.
juntamente com questões de universidades federais e estaduais. Então, depois de todos os exercícios de aplicação que a gente vê, lá no final, a penúltima aula, só questões de vestibular de universidades federais e estaduais, e depois, última aula, só questões de Enem pertinente ao volume. Tranquilo? Então, daqui a pouco a gente volta e mostra essas questões, tá, de aplicação. Valeu, grande abraço.